Bom, então, esta aula aqui eu quero falar um pouco com vocês sobre o governo de Rodrigues Alves. Outro paulista que vai ficar mais 4 anos na presidência, o terceiro presidente civil do país. Bem, Rodrigues Alves, antes de ser presidente, ele foi governador de São Paulo, e quando ele assume a presidência, ele nomeia como ministro das Relações Exteriores, como ministro do Itamaraty, um homem chamado José Maria da Silva Paranhos Júnior, que ficaria conhecido como o Barão do Rio Branco. Quando a República foi implantada, todos os títulos de nobreza que marcaram o Império, como barão, duque, marquês, foram extintos. A única pessoa que conseguiu manter de uma maneira oficiosa o título foi esse homem, o Barão do Rio Branco. O barão era um diplomata, filho de um antigo primeiro-ministro da monarquia, e ele entrou para a história do Brasil porque ele negociou com os países vizinhos uma série de tratados de limites, porque o território brasileiro ele ainda tinha, no início do século XX, final do XIX e começo do século XX, algumas regiões de litígio, áreas de fronteira que ainda não estavam de todas resolvidas. E a principal incorporação de território no Brasil nessa época foi o Acre, negociado pelo Barão do Rio Branco. Não é à toa que a capital do Acre é Rio Branco. No início do século XX, a região norte do país, a Amazônia, tinha uma economia baseada na borracha, que era uma das principais riquezas do país. Cidades como Manaus e Belém se desenvolveu bastante. No interior da floresta amazônica, no Acre, ele atraía uma grande quantidade de seringueiros, só que o Acre pertencia à Bolívia. E esses seringueiros entram em confronto com os bolivianos e o Barão do Rio Branco inicia a negociação com o governo de La Paz, governo da Bolívia, onde o Brasil incorporaria o Acre para o seu território, em troca pagaria uma indenização para o governo boliviano e construiria uma estrada de ferro, que ficou conhecida como Madeira Mamoré, a ferrovia do diabo, a ferrovia da morte, porque a maior parte dos trabalhadores que esteve lá morreu de doenças como a malária, por exemplo. O Acre foi incorporado ao Brasil em 1903. O Barão do Rio Branco foi o ministro das Relações Exteriores que mais tempo ficou no cargo. Ele fica por 10 anos, de 1902, quando assume Rodrigues Alves, até 1912, quando o Barão morre. Então é o único cara, é o ministro que mais tempo fica, e o Barão do Rio Branco é a maior referência da história do Itamaraty, da história das relações exteriores do Brasil. E não só negocia incorporação de territórios ao Brasil como o Acre, como também vai buscar uma maior projeção internacional para o Brasil, onde o Brasil deveria participar de congressos internacionais e eventos, e o Barão vai tentar nortear a política externa brasileira no sentido de uma liderança brasileira na América do Sul. O outro aspecto da política de Rodrigues Alves, já é uma política interna, mais voltada para o Rio de Janeiro, foi a reforma urbana na capital. Havia um projeto de transformar o Rio na Paris dos Trópicos. E o novo prefeito do Rio de Janeiro, chamado de Pereira Passos, inicia uma reforma urbana que ficaria conhecida como Bota Abaixo. Então vamos demolir os cortiços no centro da capital, lugares de população pobre, lugares que eram vistos como centro de proliferação de doenças, elimina esses prédios, constrói no lugar edifícios que lembrem Paris, avenidas amplas, como, por exemplo, a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. O centro do Rio é todo remodelado, com o objetivo de transformar a capital do Brasil numa Paris, uma vitrine. Só que essa população dos cortiços, ela é enviada para os morros, para as favelas. E o processo de favelização do Rio de Janeiro, que já vinha desde o final do século XIX, com a formação da primeira favela do Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência, formado por soldados que retornaram da Guerra de Canudos, diga-se de passagem, e esse processo de favelização vai aumentar. Então, no morro, essas populações elas não terão acesso à água encanada, a esgoto, doenças vão proliferar ali, a polícia não chegava ali, e a maior parte dessa população é justamente aquela população, os descendentes dos escravos,
descendentes daquelas populações pobres, mestiças do período colonial, do período imperial. Então, são essas pessoas que são remetidas para longe do centro do Rio de Janeiro. Bem, o que nos coloca em contato com aquilo que eu já vinha falando com vocês, que esta população descendente dos antigos escravos, não há, a população negra não há não houve um projeto de inclusão social dessas pessoas, muito pelo contrário. A ideia que a República teve com elas é: vocês não existem. A entrada dos imigrantes acreditava-se que embranqueceu o país, a população negra é a que vai sofrer com a maior violência policial, você tem códigos penais da Primeira República, como o Código de 1890, que proibia expressamente a capoeira. Inclusive, aquele que praticasse a capoeira era preso. Então, tudo que lembrasse, tudo que remetesse à África era proibido neste país. Inclusive, a imigração de africanos no Brasil era proibida no início do século XX. Então, você tem... a escravidão até foi legalizada, mas não houve nenhum projeto de inserção social. Isso é muito cobrado no Enem, inclusive. Bem, um outro aspecto da política do Rodrigues Alves foi a campanha sanitária, liderada por Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz era um médico que estudou no Instituto Pasteur, em Paris, e a partir de 1902 ele passou a comandar o Instituto de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Manguinhos foi um centro fundado em 1899 de produção de vacinas e de soros para combater epidemias no Brasil. E no início do século XX, Manguinhos deixou de ser um centro apenas produtor de vacina para ser um centro de medicina experimental, um centro de estudos, um centro de produção de conhecimento, um centro que estudava as doenças do Brasil. Inclusive, nessa época, no início do século XX, em 1909, um pesquisador de Manguinhos chamado Carlos Chagas começa a publicar sobre uma doença identificada no interior do Brasil, a doença de Chagas. Eu falo disso mais à frente, porque a doença de Chagas ela vai reforçar aquela ideia entre um interior atrasado, pobre e agora doente, repleto de doenças, e uma cidade, um litoral que se quer fazer Europa. Vamos lá. Esta cidade, o Rio de Janeiro, que se quer fazer Europa, era uma cidade que havia muitas doenças ainda. Febre amarela, a peste bubônica e a varíola eram doenças que matavam e dizimavam boa parte da população do Rio. O que acontece? Oswaldo Cruz inicia um combate a essas doenças. Com a febre amarela, ele inicia uma série de pulverizações para acabar com o mosquito que a transmite. Com a peste, caça aos ratos. Com a varíola, foi instituída em 1904 a obrigatoriedade da vacina. A vacina contra a varíola para todos os brasileiros acima de 6 meses de idade. O problema é que na época se discutia muito a respeito da viabilidade da vacina. Nem mesmo os médicos acreditavam que a vacina fosse boa. Havia muita discussão sobre a quantidade exata de vacina que poderia ser aplicada, se a vacina tinha que ser aplicada de maneira endovenosa ou subcutânea. Uma série de questões eram discutidas na época. Quando o governo vem com uma obrigatoriedade da vacina, esta população do Rio, que já estava sendo afastada do centro com a reforma urbana, e ela pega em armas contra a obrigatoriedade desta vacina. Inclusive começou a ter rumores de que a vacina ela não era para imunizar, era para matar. Então, em novembro de 1904, estoura uma rebelião nas ruas do Rio, que foi difícil de ser abafada contra a obrigatoriedade da vacina, que é a famosa revolta da vacina, que também sacudiu o governo de Rodrigues Alves. Uma outra questão que marca o seu governo é a produção cafeeira. O café vinha sendo produzido desde o final do século XIX em grande quantidade. Só para você ter uma ideia, no final do século XIX, o mundo produzia em torno de 12 toneladas de café. Só o Brasil produzia 8 toneladas. E a produção é cada vez maior. Com o aumento da produção, o preço do café começa a cair. E os cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro começam a reclamar uma maior intervenção estatal para evitar que o preço continuasse caindo
e com isso dando prejuízo aos cafeicultores. Em 1906, esses representantes se reúnem no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté, região do Vale do Paraíba, para cobrar das autoridades uma intervenção maior. O convênio de Taubaté influenciou em muito o próximo presidente do Brasil, o mineiro Afonso Pena.